Olá, obrigado por acessar a este vídeo da Mostra de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. Este é o projeto de extensão, jornalismo cultural e divulgação científica na revista Conexão Cuiabá e mídias digitais do Sitcom UFMT. O projeto é desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cidade da Universidade Federal de Mato Grosso, o Sitcom. Eu sou Neemias Souza Alves, designer gráfico e técnico em artes gráficas no curso de jornalismo da UFMT no campus do Araguaia. Sou membro do Sitcom e doutorando em estudos de cultura contemporânea sob a orientação do professor Yuji Shiken. Na revista Conexão Cuiabá, desenvolvo tese de doutorado sobre as poéticas da própria revista, na perspectiva do jornalismo cultural. A extensão está diretamente ligada a este laboratório. Formalmente, o projeto é vinculado ao Departamento de Comunicação na Faculdade de Comunicação e Artes e com registro na Pró-Reitoria de Extensão da UFMT desde 11 de abril de 2024. A revista Conexão Cuiabá foi criada como um laboratório comunicacional, tematicamente voltado para jornalismo cultural e de cidades na disciplina de jornalismo especializado do curso de Comunicação Social, habilitação em jornalismo, da UFMT, em 2011. Voltou a circular 10 anos depois com nova equipe. Na condição de laboratório, a revista é pensada e realizada numa abordagem experimental. A revista é resultado da integração de atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação e ensino de graduação. O caráter extensionista provém desta integração e tem como objetivo a divulgação de resultados de pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cidade da Universidade Federal de Mato Grosso, o Sitcom. No entanto, a pauta da revista não se limita apenas às produções do grupo de pesquisa, promovendo um diálogo mais amplo com produções de outros grupos de pesquisa. O foco da revista é o desenvolvimento de pautas jornalísticas sobre questões culturais e artísticas na cidade de Cuiabá. O projeto considera a plataformização midiática e se desenvolve em prática laboratorial, com estudantes de pós-graduação do PPG-ECO-UFMT e de graduação em comunicação. Com a revista, o grupo de pesquisa busca levar a públicos interno e externo à UFMT debates contemporâneos sobre o campo cultural. Espera-se, entre os resultados principais, a atualização do debate cultural em Cuiabá e Mato Grosso, através da divulgação científica nas áreas de interface das ciências sociais e humanas, área interdisciplinar, artes e áreas do conhecimento adjacentes. No processo que envolve pesquisa, ensino e extensão, espera-se que este projeto colabore na formação e no desenvolvimento de um público produtor, difusor e leitor de informações científicas sobre cultura e artes produzidas no grupo de pesquisa, mas de modo geral também na cidade de Cuiabá. O objetivo geral é desenvolver eticamente, nos termos da eficiência técnica e da poética artística, a prática comunicacional em jornalismo cultural e de cidade, considerando, na política extensionista, os aspectos de divulgação científica na revista Conexão Cuiabá, em meio às transformações da tecnologia digital. Os objetivos específicos são: primeiro, atualizar e adequar, na interface entre jornalismo e design gráfico, a mídia revista no contexto da multiplicação dos recursos midiáticos das plataformas digitais. Segundo, produzir, nos termos da técnica jornalística e da criação em design gráfico, possibilidades e experiências de leitura, imagem e texto, em jornalismo cultural e de cidades, a públicos especialistas e leigos. Terceiro, treinar, na complexidade das tecnologias e dos processos cognitivos contemporâneos, jornalistas e outros acadêmicos em estudos de pós-graduação e estudantes de graduação em comunicação/jornalismo para a constante atualização profissional e acadêmica. E por último, difundir aos atuais e potenciais públicos internos e externos à UFMT, no processo de produção e popularização de conhecimento, informações da produção científica, artística e técnica do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Cidade e dos demais grupos de pesquisa vinculados direta ou indiretamente às atividades. O projeto de extensão é pensado num sistema de fluxo de informações em múltiplas etapas, primeiro internamente e depois externamente. O primeiro público da revista é um público interno, o jornalista profissional e demais acadêmicos de outras áreas desenvolvendo pesquisas de pós-graduação no âmbito do Sitcom,
considerando a necessidade de atualização com relação às questões tecnológicas e culturais e às práticas de divulgação científica. O segundo público é o estudante de graduação em jornalismo e sua lida com um mundo culturalmente cada vez mais complexo como fenômeno a ser compreendido, codificado e informado nas formas do jornalismo cultural e jornalismo de cidade. E o terceiro público é o leitor, que inclui público interno e externo ao FMT, o qual cabe a condição de instância decodificadora e crítica, pois é a ele que será dirigido as informações sobre as pautas culturais. No projeto de extensão, consideramos a necessidade de pensar e realizar o processo de produção e difusão de informações em etapas diversas. Antes de chegar às mãos do leitor, as informações passam por tratamento em diversas instâncias de um sistema. As fontes de informação no nível da pós-graduação e os estudantes de graduação como futuros jornalistas. Assim, buscamos realizar algumas atividades que dão contorno às atividades extensionistas. Através de processos de orientação e consultoria técnica e científica, a primeira atividade é o treinamento de mestrandos e doutorandos do Citcom na prática de extensão dos conhecimentos produzidos em suas pesquisas de pós-graduação. Isto inclui orientação e treinamento para a realização de palestras, treinamento para entrevista e desenvolvimento de relacionamento com a imprensa. Estas práticas laboratoriais se tornam necessárias no fluxo de circulação de informações científicas. Em relação direta com o ensino de graduação, o treinamento de estudantes de jornalismo da UFMT para pesquisa de pautas sobre questões culturais e artísticas, o desenvolvimento de pautas e realização de prática jornalística em reportagem, entrevista e redação. Estas atividades estão ligadas diretamente com o desenvolvimento do grupo de pesquisa e ao ensino de graduação e de pós-graduação. Num primeiro momento, mestrandos e doutorandos acompanham o desenvolvimento do processo de diagramação das matérias das quais participam como palestrantes, de modo a compreender a materialização da produção em design gráfico da revista. Neste processo, o futuro mestre e doutor se reconhece como fonte de informações para o jornalista, referência cultural aos diversos públicos e compreende melhor o nível de complexidade que rege a produção de uma revista. Os produtos jornalísticos finalizados são revisados por pesquisadores, incluindo as próprias fontes de informação, de modo a se promover uma vigilância epistêmica com relação à qualidade das informações científicas e artísticas na sua forma jornalística. Em 2024, estamos desenvolvendo o número 4 da Conexão Cuiabá, ainda no formato analógico. Do ponto de vista da pesquisa em design gráfico, buscamos experimentar e desenvolver alguns aspectos que a digitalização midiática tanto favorece quanto questiona a interface entre jornalismo e design gráfico. Citaremos alguns aspectos que nos pareceram mais evidentes e continuamente recorrentes. O primeiro deles se refere a uma ênfase visual no pensamento editorial que rege a revista. Traduzimos este pensamento editorial na busca interdisciplinar a partir da seguinte questão: quais são as leis gerais que regem a produção jornalística? Caso consigamos dar conta disto, estamos na sequência à procura de saber qual é a poética ou a lei geral, numa perspectiva artística, desta revista Conexão Cuiabá, que se pretende informativa, interpretativa e também uma experiência visual. O segundo aspecto trata-se de uma adequação aos contornos atuais dos suportes tecnológicos atualmente disponíveis, em especial o aparelho de telefone celular. O terceiro aspecto se refere ao uso, de modo experimental, dos recursos do software de design gráfico com versões atualizadas de inteligência artificial, dos ajustes de formas e cores no tratamento de imagens, notadamente de fotografias e ilustrações. E no quarto e último aspecto, queremos destacar que demos início à construção das redes sociais da revista, com a criação de um site institucional e um Instagram, o que será mais bem desenvolvido a partir de 2025 como etapa seguinte. Ao finalizarmos o ano de 2024 e já avançando para 2025, convém fazermos algumas ponderações. Primeiro, o processo extensionista necessariamente se vincula com as demais atividades de ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e estas, por sua vez, também ligadas às práticas de pesquisa. Segundo, notamos que a extensão precisa se organizar, antes no âmbito do grupo de pesquisa, ou seja, organizar os modos de produzir as informações, o que implica no desenvolvimento de habilidades dos membros do grupo,
Isto sugere um movimento de comunicação interna, na qual estruturamos o grupo. Este diagnóstico demandou considerar o treinamento e a pensar nas oficinas de atualização de técnicas de comunicação dirigida, principalmente na prática jornalística. Terceiro, uma vez o grupo mais bem organizado, buscamos expandir as informações de pesquisa junto ao nível da graduação, o que implica no desenvolvimento de relações entre mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, juntos ao público de estudantes de graduação. E na quarta e última ponderação, queremos dizer que a produção textual e visual da revista sugere que ela chegue ao público leitor o mais qualificada possível na perspectiva da informação científica, cultural e artística. Se o jornalismo é passível de erros, buscamos eliminar ao máximo esta possibilidade nas formas de revisar e editar as informações desde o início do processo. Ao final de cada edição da revista Conexão Cuiabá, acreditamos que o grupo esteja contribuindo, em alguma medida, para o desenvolvimento de questões artísticas e culturais, desenvolvidas no próprio grupo de pesquisa, mas também em outros grupos da UFMT e mesmo fora da instituição. Muito obrigado.